Pessoal, tudo na paz, aqui é o irmão Alex. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Facebook, do WhatsApp e do YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade no significado das palavras no dicionário bíblico. E hoje nós vamos falar o significado da palavra magia na Mesopotâmia, beleza? No dicionário bíblico. Bastante importante, pessoal. Nós vamos entender muitas coisas que acontecem no dia de hoje, entendeu? Isso aqui é algo que não é falado, mas é algo que aconteceu no passado e hoje continua acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente tem muita gente que é acometido por algum encantamento, por alguma magia, né? Oculta. Vamos lá então. Magia na Mesopotâmia, na época lá da Mesopotâmia. Ao julgar pelo imenso volume dos escritos dedicados a esse tema, nenhum outro povo mostrou-se mais profundamente convencido do valor da magia e mais dedicado à sua prática do que os povos da antiga Mesopotâmia. A magia baseava-se na crença de que quase todas as dores humanas são causadas por demônios. Interessante, né? Aí você lê os evangelhos, você vai entender o que eu estou dizendo. E aqui o texto está dizendo, né? Isso era o que o povo acreditava. Vamos lá. Eles agridem o homem não só por sua maldade, mas também quando invocados pelos feiticeiros e bruxos. Naturalmente, não há escritos desses praticantes da magia negra. A prática da bruxaria era proibido na Babilônia pela lei do Código de Hammurabi II. É difícil negar que as numerosas referências à ação de feiticeiros baseavam-se em sua existência. Podemos presumir que esse tipo de magos operava secretamente contra pagamento em benefício daqueles que queriam fazer o mal aos seus inimigos. Pessoal, só um abre aspas aqui. Infelizmente isso ainda acontece no dia de hoje, viu, pessoal? Infelizmente acontece. Toda a literatura provém dos magos, dos sacerdotes do templo, que eram chamados para libertar as vítimas dos seus encantamentos. Os sacerdotes magos eram uma classe conhecida na hierarquia do templo. O mago era chamado de Apsu, sendo assistido por outro sacerdote, chamado de Machu, e Kalu, né, que quer dizer cantor. O ritual da magia, extremamente complexo, realizava-se com as tabuinhas. Não é possível construir nenhum rito efetivo, mas os elementos do rito estão claros. As tabuinhas eram classificadas segundo os nomes dos demônios contra os quais se dirigia. O ritual se baseava no valor mágico de alguns objetos, cores, som, formas e figuras materiais. Particularmente eficazes eram o fogo e a água, os elementos da purificação. Interessante, né, pessoal, que normalmente quando você vê algum trabalho de magia, normalmente tem fogo, né? Sempre acende velas, e tem uns que também fazem nas águas, né? Fazem rituais nas águas. O rito da transferência era realizado com o uso de pequenas figuras que representavam o objeto ou a pessoa, como também o feiticeiro, contra quem se dirigia a operação mágica, que é magia da simpática.
um outro abre aspas aqui, pessoal. Infelizmente hoje tem pessoas que elas têm realmente procura pessoas que trabalham com magias para poder tomar o marido da outra, para poder causar enfermidades, doença e até matar certas pessoas. O valor dessas figuras mágicos, gestos, baseava-se no princípio de que semelhança significa identidade. O valor dessas figuras e mágicos, gestos, baseava-se no princípio de que semelhança significa identidade, que aquilo que na realidade se efetua através do simbolismo alcança a coisa que é simbolizada. Eles, no entanto, recebiam seu poder do encantamento, que é a essência do rito. Em geral, o encantamento inicia com um hino, que serve como invocação dos deuses. Era nesse ponto que os povos da Mesopotâmia fundiam magia e religião. Os deuses invocados mais frequentemente eram Ea, o deus da água, Marduk e as divindades do fogo, Gibil e Nurku. O mago proclamava os seus poderes. Os demônios que assediavam o paciente deveriam ser descritos e chamados pelo nome. Interessante, né, pessoal? Que realmente, principalmente aqui no Brasil, eles colocaram nome, né, em algumas entidades, né? Cada país tem os nomes, né? Aqui foram exemplos de alguns nomes. Zé Pilintra, Maria Padilha, Exu Caveira. Então, conhecia os nomes dos demônios. Quando a pessoa conhecia o nome do demônio, como se ele tivesse poder ou autoridade sobre o demônio, para invocá-lo, entendeu? O mago deveria dirigir-se também ao feiticeiro que era desconhecido, mas podia ser alcançado através das figuras simbólicas. O paciente deveria ser purificado da impureza que tornava suscetível ao ataque dos demônios. O rito incluía uma longa lista de perguntas que representavam um exame de consciência. Embora não se distinguisse as culpas voluntárias dos involuntários. Não se sabe se o paciente admitia realmente toda a culpa, pois o objeto do ritual deveria ser alcançado com a negação. Com a negação ou com repúdio, a impureza era removida. Às vezes, o rito incluía a citação de um mito que proclamava o poder dos deuses invocados, ou a derrota do demônio que deveria ser exorcizado, ou ainda que explicava o rito desenvolvido. Além da magia curativa, era muito praticada a magia preventiva, exercida através do uso de amuletos. Você vê que até hoje tem pessoas que usam, um tipo de magia, que usa amuletos. Tem pessoas que usam um pedacinho de cristal, principalmente usa cordãozinhos, né, com algum efeitozinho assim, para poder, como se fosse um amuleto, é uma magia para proteger dos demônios. Interessante, né? Você vê isso aí claramente nos dias de hoje. Uso de amuletos, de figuras no próprio corpo ou na casa, de entalhes sobre formas cilíndricas e de inscrições.
Na medida em que a medicina era praticada no modo primitivo na Mesopotâmia, parece fora de dúvida que as dores cujos os sintomas não eram claros e não podiam ser curados com os recursos então disponíveis, passava logo para as mãos do mago. Interessante isso aqui, pessoal. Olha, hoje em dia é a mesma coisa. Por exemplo, tem pessoas que vai no médico, faz vários exames e não é constatado a doença que ela tá. E normalmente para a pessoa buscar o eterno, né? Para ver ser curado daquele mal. Mas aí a pessoa procura esses lugares de magia. Tem muita gente que procura e acaba ficando escravo desses locais, ficando indo direto. Você vê um exemplo disso aqui no Brasil. Teve um rapaz que foi preso, ele fazia esse tipo de magia, o João de Deus, né? Só que infelizmente não era uma pessoa que tinha compromisso com o eterno, que ele acabava abusando das mulheres, né? Tá até preso. Vamos continuar. Muitas fórmulas mágicas da Mesopotâmia chegaram à Europa, sobrevivendo até os dias de hoje. Olha, a Mesopotâmia parece ser verdadeiramente a única fonte importante de práticas mágicas no mundo oriental. Beleza, pessoal? Então aqui foi o significado da palavra magia na Mesopotâmia. Depois nós vamos ver no Egito e depois nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Beleza? Vamos fazer mais 2 vídeos aí na frente. Que o Eterno possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. E um abraço do irmão Alex. Se quiser receber as mensagens, manda um oi para 61 991 19 24 21. Um abraço, pessoal.